Fala pessoal, eu sou o Atila e esse é o canal Gabilan Games. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês esse tecladinho aqui que é da VSD Inside. Se você não conhece a marca, eu já trouxe aqui no canal o Stream Dock M18 e também o Stream Dock M1. Agora eu trago aqui para vocês no canal o teclado K1 Pro. Ficou curioso? Então logo após a nossa abertura eu mostro para vocês. Bom pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o VSD M18 da VSD Inside, foi presente aqui para o canal. Vou deixar ele aqui de lado, aqui ó, deixar ele de lado, porque quem vai fazer as honras aqui hoje é o teclado da VSD Inside. Eu vou evitar aqui fazer o máximo de cortes, tá? Vou evitar estar fazendo cortes aqui no vídeo e o vídeo vai ser bem direto, tá, pessoal? Então, ó, aqui, ó, a gente tem o nosso cabo USB que acompanha aqui o produto. Vou estar desembalando aqui ele. Ó, é um cabo USB do tipo 2.0. Tá? Então, o teclado, ele é um teclado 2.0, não é um teclado com USB 3.0. E na outra ponta aqui, a gente tem o nosso USB tipo C, tá, pessoal? Vou deixar ele aqui de lado. Vamos aqui para o restante do conteúdo dentro da caixa. A gente tem aqui, ó, a nossa pinça, tá? Que é para você estar retirando aí as keycaps, caso você tenha que fazer alguma limpeza ou até trocar algum switch aí do seu teclado. Temos aqui o teclado. Vou estar retirando ele aqui, ó. Temos aqui o teclado. Vou deixar ele de lado aqui um minutinho, tá, pessoal? E vamos aqui para o manual de instruções, tá? Temos aqui o manual de instruções do teclado e temos aqui um cardzinho da VSD Inside, que aqui tem o Discord deles e também tem um link para tutorial, tá, pessoal? Deixar aqui de lado. E por último aqui, não menos importante, a gente tem dois switches extras, que é importante, né? Até mesmo para futuramente, se você precisar comprar algum switch, você ter a noção de qual switch o seu teclado utiliza. Bom, aqui na caixa foi somente isso que veio, tá, pessoal? Vou deixar aqui a caixa de lado. Vou estar retirando aqui o teclado dessa proteção que vem aqui, ó. De cara, a gente já tem aqui o nosso tecladinho, tá? Muito bem construído aqui. É um plástico, tá? Um plástico comum, nada extraordinário, mas também é um plástico de boa qualidade. Temos aqui, como é de costume, nos dispositivos fabricados aí pela VSD Inside, pela Mirabox, tá? E temos aqui, como de costume, a nossa plaquinha aqui de identificação do produto, é o VSD K1 Pro. Tá. Pequeno acidente aqui, né? Bom, e aqui, ó, plásticozinho retirado. Temos aqui no teclado, ó, um botão de liga e desliga aqui. Temos aqui os nossos botões rotativos e temos aqui, ó, 6 botões de Stream Dock, tá? Esses botões rotativos aqui e esses 6 botões aqui, você vai utilizar aí no software da VSD como um Stream Dock, tá? É parecido aqui como um N3, né? É como se você tivesse um N3 embutido aqui com o teclado. O N3 é aquele dispositivo que ele tem 3 botões giratórios e tem 6 teclas de Stream Dock, tá?
Vou dar um corte aqui no vídeo, porque agora eu vou estar ligando o cabo aí para estar demonstrando para vocês. Aqui, ó, pessoal, você vai entrar aqui no site da vsdinsides.com/pages/download e vai baixar o seu software, tá? O meu já está baixando aqui e daqui a pouco eu volto e mostro para vocês o software já instalado. Enquanto instala aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Sem o software aberto, isso aqui vai ser o que você vai ver no seu teclado, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente tem aqui a tecla Insert, a tecla Home, Page Down e Page Up e Page Down, a tecla End e a tecla Delete, tá? Isso aqui faz parte do teclado quando o software está fechado. Você pode configurar aqui com o software aberto esse visual aqui também, tá, pessoal? Basta você configurar esse visual no seu Stream Dock, tá? Isso aqui é um Stream Dock, tá, pessoal? Então, essa aqui é a primeira tela que a gente vai ver quando ligar o teclado aqui sem o software, tá? Aqui a gente já vê aqui a iluminação, que por sinal é bem bonita. E ó, eu girando aqui esse primeiro botão, a gente pode trocar aqui esse modelo de iluminação, vamos dizer assim, ó, pressionar aqui, ele vai alterar a forma com que as luzes vão trabalhar aqui no meu teclado, tá? Eu posso escolher a que eu achar melhor aqui. Ó, tem vários formatos aqui, ó. Acho que eu desliguei aqui, né? Assim é desligado e assim a gente tem essa iluminação quando eu pressiono aqui algum botão, tá? A gente tem aqui a cor roxa, né, uma cor fixa. A gente pode ir alterando aqui as cores da forma que a gente quiser. Aqui a gente pode aumentar, ó, nesses dois botões aqui, aumentar o brilho ou diminuir, tá? Diminuir totalmente o brilho desses LEDs e aqui eu aumentei completamente. Aqui, ó, aqui a gente pode controlar a velocidade com que alguns efeitos nesse LED é exibido. No caso aqui, ó, eu posso diminuir, deixar mais lento, né, essa movimentação dos LEDs aqui, ó, ou até parar, né, parar totalmente, ou deixar totalmente aqui, no máximo aqui na velocidade maior dessa interação aqui com os LEDs. E temos aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? O meu teclado ele vai funcionar no Windows. Então aqui eu vou selecionar, você vai fazer isso apenas uma vez, tá? Vai pressionar aqui, ó, vai selecionar o Windows e ele já vai ser reconhecido aqui no sistema como se fosse um teclado para o Windows. E vamos ver agora na parte de software como é esse teclado funcionando aqui. Bom, pessoal, essa aqui é a interface, tá, do software aqui da VSD Inside. Aqui a gente tem como fazer alteração desses botões aqui, tá? Temos aqui essa cena pré-configurada que eu não aconselho a você remover, porque ela é de grande ajuda aqui, tá? Aqui é aquela cena, né, que a gente tem aqui de início, tá? É exatamente aquela cena que eu mostrei para vocês. E você pode estar criando novas cenas aqui, novos profiles. Eu vou estar passando por alguns aqui que já vem pré-configurado aqui. Lembrando que esse software aqui está na versão do Windows. Eu não sei qual as cenas vêm pré-configurada na versão Mac. Então aqui na versão do Windows temos esses profiles. Aqui, pessoal, ó, eu posso de repente vir aqui, ó, pressionar esse botão e abrir o meu gerenciador de tarefas. Vou continuar alternando aqui, ó. Aqui a gente tem o controle de multimídia, né? Se você estiver ouvindo uma música aí no YouTube, até no Spotify mesmo, você pode pausar e despausar por essa configuração aqui que já vem pré-configurada aqui no teclado. Um exemplo aqui de cenas aqui, você pode pré-configurar aqui para abrir sites. Ó, abrir aqui o TikTok, eu poderia abrir aqui o chat GPT ou de repente o Google, né, para fazer uma busca, ou qualquer site que você quiser adicionar aí no seu Stream Dock, né, que como eu disse, isso aqui é um Stream Dock, tá? E vou continuar mostrando aqui, ó,
Vou continuar mostrando aqui. Aqui a gente tem um profile de demonstração aqui, né, informativo. Aqui esse plugin não está funcionando direito, mas aqui seria a temperatura da cidade, né, que você escolher. Aqui a hora da cidade e tal. Então você pode fazer muita coisa aqui, tá? Não só essas cenas pré-configuradas, você pode baixar plugins aqui na loja, tá? Você vai abrir aqui, você vai vir aqui em MK Plugins e aqui vai aparecer toda a lista de plugins que tem disponível na loja, tá? Ainda não tem muitos plugins disponíveis aqui na loja, mas futuramente aí os desenvolvedores, até mesmo a Mirabox, vai estar portando aí os plugins aqui para essa loja aqui. Você já tem aqui o plugin que eu criei, tá? Do OBS Studio. Para controlar o OBS Studio, você também pode estar fazendo aqui o download do plugin do OBS Studio para você estar utilizando aí no software, tá? Então você pressiona aqui, ele já vai baixar aqui, ó, de forma bem rápida, tá? É bem rápido, mas também depende do tamanho do plugin aí para poder baixar e instalar no seu software, tá? Baixou aqui, estou aguardando a instalação. Ó, instalou, tá? E eu vou criar aqui uma cena para estar demonstrando aqui para vocês, tá? Pressionei aqui no botãozinho de mais, eu posso renomear essa cena, vou botar aqui o OBS Studio, renomeei aqui a cena e aqui, ó, eu não vou mexer nesses botões aqui em cima, vou deixar aqui o pré-configurado que já vem, tá? E aqui eu posso, ó, vir aqui, de repente, adicionar aqui um botão de gravação, tá? Para mim tá parando a minha gravação ou iniciando a minha gravação. Eu posso aqui também botar o botão de pause, tá? Se eu que estiver no meio de uma gravação quiser pausar, eu posso estar pausando aí. E você também pode marcar aqui, ó, a função long press para poder estar pausando também, tá? Se você segurar o botão aqui por algum tempo, por 1 segundo, no caso aqui, que foi o que eu selecionei, eu vou estar pausando a minha gravação. E você pode também abrir aqui do lado mais uma cena, uma página, no caso. E dentro dessa página aqui, eu posso botar minha seleção de cenas aqui, ó. Eu posso estar alternando aqui, ó, agora entre minhas cenas. Alternei entre minhas cenas. Posso voltar aqui. E aqui, ó, os botões giratórios, a gente tem aqui, ó, o volume, tá? Temos o volume. Se eu quiser adicionar aqui uma nova cena aqui, uma nova página, para controlar outros volumes, de repente aí o volume do meu microfone, aqui no OBS Studio, eu posso controlar o volume aqui do meu microfone, tá, pessoal? Estou baixando aqui e aumentando aqui também. Botar aqui uma música de fundo, tá, pessoal? Vou botar aqui uma música de fundo. Ó. Controla aqui a altura dessa música. Pausei aqui também. Eu posso configurar aqui, ao invés de eu trocar a cena aqui em cima do botão giratório, né? Eu posso também, se eu quiser uma cena aqui que tenha somente volumes ou qualquer outra coisa, qualquer outro plugin que utilize aqui o botão giratório, configurar. Como vocês podem ver aqui, eu configurei os 3 volumes aqui diferentes e configurei aqui nesses 3 botões a troca de cena aqui, a troca de páginas e de profiles, tá? Vou trocar aqui, ó, para o próximo aqui. Nesse último profile, a gente tem aqui somente os botões de volume aqui, representado aqui para o uso do OBS, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar portando todos os meus plugins, tá, para esse teclado aqui. Agora que eu tenho, eu consigo fazer isso aí de forma fácil aqui para vocês, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e até a próxima. Valeu! No canal Gabilan Games, tecnologia e informática são nossa paixão. Curta o vídeo, compartilha essa emoção. Inscreva-se agora, não perca a diversão. Vídeos incríveis, é nóis.
nossa missão. Chega de papo e de enrolação.